Oi, prontos para mais um vídeo? Percebe-se nos dias atuais que muitos pais têm dificuldade de colocar limites nos filhos. Então eu vou falar um pouquinho disso hoje. Dar limite não é bater. Ele existe um esforço muito grande por parte dos pais para educar. Limite é o estabelecimento de regras que os pais fazem com os filhos, do que é permitido e do que é proibido. Então que a palavra sim sempre seja sim e que a palavra não sempre seja não. Se o não, depois de uma choradeira da criança, vira um sim, você não está impondo limites. Além do mais, dizer não para o seu filho não é traumático. Pelo contrário, ele faz bem. Afinal, a criança precisa saber dos seus limites e ter eles claros e estabelecidos. É assim que ele vai aprender a conviver em sociedade e conhecer as suas possibilidades. Então, uma criança com limites, ela se sente mais segura. O limite é fundamental para o desenvolvimento da criança. Durante as suas conversas com seus filhos, você deve falar e ouvir. Estabeleça um diálogo com a criança. Ela precisa participar dessas regras. Então, primeiro, explique o motivo das regras existirem, mesmo que a criança ainda não entenda. Depois, nunca minta para a criança. Por mais que pareça uma mentira inocente, é preciso criar um elo de confiança com o seu filho. Você vai ter que repetir várias vezes a mesma coisa para a criança, até que ela consiga estabelecer o limite, porque ela vai testar esse limite várias vezes. Repita novamente até que ele aprenda e não ceda, por mais cansado que você esteja ou porque a criança insistiu muito, tá? Se você prometeu algo para a criança, não descumpra o que foi combinado. Lembre sempre a criança desse combinado. O limite ele deve ser combinado junto com a criança e não imposto. Isso vai fazer com que ele se comprometa muito mais. A família ela precisa ter um tempo para conversar com a criança. Então procure um momento em que a criança esteja calma para que isso aconteça. E nesse momento explique para a criança as consequências da sua atitude. Acontece muito do filho falar que o pai, você não gosta de mim, ou falar eu não gosto de você, quando ela é contrariada. Não fique preso nisso, senão você não vai conseguir educar. Nem sempre você vai fazer o que seu filho quer, você vai fazer o que seu filho precisa. Gente, o amor não tem nada a ver com fazer o que o filho quer. Educar sim é amar. O limite, ele é uma forma de amor. Muitas vezes, os pais na correria do dia a dia tentam compensar a sua ausência, fazendo tudo o que a criança quer, dando de tudo para a criança. Os pais, eles não podem ser reféns de todas as vontades dos seus filhos. É preciso explicar também que algumas coisas fazem parte do desenvolvimento da criança e não é necessariamente uma questão de limites. Por exemplo, um bebê de 7 ou 8 meses, ele vai jogar muitas vezes o brinquedo no chão, por mais que você peça para ele parar. Já uma criança de 2 anos irá rabiscar algumas paredes, alguns móveis, sem que você veja. Algumas birras, elas vão acontecer. E em público também, por mais que limites e educação que você esteja dando. Tudo isso faz parte da idade. Então, respeite as fases de desenvolvimento infantil. Isso não significa que você está sendo permissivo, nem que você está deixando as crianças se tornarem o rei da casa. Isso na psicologia a gente dá o nome de síndrome do imperador. E aí, você se identifica com isso? Seu filho tem essa síndrome? Dá tempo de melhorar ainda. Comece a colocar os limites e não desista.